porque agora vamos falar sobre treinadores, tá, fiel? Eu trouxe a informação que o nome principal da diretoria seria o Tite, isso no meu canal ontem, tá, fiel? No meu canal ontem, às 6 horas da tarde, eu trouxe um vídeo falando sobre o Tite. Eu postei, depois várias informações foram postadas referente ao Tite. Eu vou sempre vender meu peixe aqui quando eu for o primeiro a dar informação. Vários canais começaram a postar referência ao Tite também, que realmente o Tite é esse nome preferido e que o Corinthians poderia avançar em cima do Tite. Tá? Eu vou vender meu peixe aqui quando a informação for minha, porque ninguém dá crédito. Então, o Tite é o nome principal. Eu não estou falando para vocês que não é fã do Tite, porque tem muito comentário, o Tite tem muita aprovação, mas também tem muita rejeição dentro do Corinthians, tá? E nem falei qual é o meu nome preferido. Eu dei a informação do que o Tite é o nome preferido da diretoria. Eu tenho que informar, fiel. Não adianta você vir aqui nos comentários e falar, cara, você é louco? Cara, você não gosta do Corinthians? Cara, você viu que o Corinthians rejeitou o Corinthians? Eu não tenho o poder de contratar ninguém. Eu tenho aqui a obrigação de informar vocês o que está acontecendo no Corinthians. E é isso, o nome preferido da diretoria é o Tite. O primeiro nome que o Corinthians vai buscar é o Tite, tá? E trago mais informações para vocês referente. Em caso de demissão do Ramon Dias, se o Tite falar não pro Corinthians de novo, porque é totalmente possível o Tite falar o quinto não pro Corinthians, já falou 4, é totalmente possível falar o quinto não pro Corinthians, tá? Se o Tite falar não pro Corinthians, o Corinthians volta a negociar com o Luiz Castro novamente. Porém, a comissão técnica do Luiz Castro, Vixe, cara, calma. Respira, corintianeira. A comissão técnica do Luiz Castro, fiel, é 4 milhões de reais mensais. É 4 milhões de reais mensais a comissão técnica do Luiz Castro. É isso que o Corinthians estava brigando na época que estava negociando com o treinador para ele conseguir abaixar e ele não abaixou o preço. É um baita treinador, um bom treinador, entende muito mais que Ramon Dias, e aí só que é uma comissão técnica de 4 milhões. O Corinthians está preparado para essa comissão técnica? O Corinthians tem grana suficiente para contratar o Luiz Castro? Aí que o Corinthians vai ter que se resolver. Então, de repente, o nome preferencial do time, às vezes nem é o Tite, às vezes pode ser o Luiz Castro, só que a grana não dá para contratar o Luiz Castro e eles vão no Tite. Pode ser, é uma hipótese, aí é uma opinião, só que a informação que eu tenho para trazer para vocês, que vocês podem bater o carimbo, que o primeiro nome que o Corinthians vai buscar é o Tite e segundo o Luiz Castro. Pode ser que se o Ramon for eliminado, perder para o Santos, ou que se for eliminado no jogo de volta contra o Barcelona de Guayaquil, pode ser que não contrate nenhum desses dois treinadores. Eu não estou cravando os dois, tá, fiel? Pode ser que não contrate nenhum dos dois, não dê negócio com nenhum, ele vai ter que ir numa terceira opção, ele não vai ficar com o Ramon. Se não der certo um, não dá certo o outro, ele vai na terceira opção, tá? Essa terceira opção não tem um nome ainda para trazer para vocês, mas os dois principais da lista chama Tite e Luiz Castro, tá, fiel? Guardem esses nomes, porque muitos canais depois vão dar e ninguém dá crédito para mim, então eu mesmo vou me dar o crédito se essa informação se confirmar futuramente. Mas é informação, não é opinião. Primeiro nome Tite, segundo Luiz Castro. E o que vocês acham disso? Vocês acham uma boa? Vocês acham que não? Vocês acham que o Corinthians deveria partir para outro treinador, tipo um Sampaoli, que é um treinador mais radical, ou treinador com pulso de vestiário? O Tite tem esse pulso, tá, fiel? O Tite tem esse pulso de unir jogadores, de fazer um grupo mais chegado. O Luiz Castro não tem essas informações, mas sei que é um ótimo treinador, tá? Comandou o Botafogo aí, a gente viu o que fez, só que também é mercenário, né? Porque o Botafogo, líder do campeonato aí, recebeu uma proposta e vazou. Então tem que pôr tudo isso na balança. Será que ele não vai estar no Corinthians futuramente, receber uma proposta e vazar, deixar a gente aí na mão no meio do campeonato? Então tem tudo isso para pôr numa balança, mas é os dois nomes que eu apresento para vocês. Combinado, fiel? Estamos combinados? Isso é o que tem de mais atualizado do Corinthians. 6 horas da tarde eu tenho compromisso com vocês com mais vídeo do Corintianeiro. Meu muito obrigado por tudo. E vai Corinthians. Corinthians, né? O clima tá tenso no Corinthians depois da derrota de quarta-feira para o Barcelona de Guayaquil, perdendo de 3-0. O Corinthians já tem uma decisão novamente no domingo agora contra o Santos na semifinal do Paulista. E estamos com Felipe Brizola, que tá no Parque São Jorge, né, Brizolinha? Traz pra gente as informações, meu querido. Um abraço. É isso, Fred. Um abraço pra você. A gente tá aqui, os bastidores do clube borbulhando nesse momento,
porque esse jogo contra o Santos é uma decisão em muitos sentidos, né? Vale vaga na final do campeonato, mas vale, pelo que a gente conseguiu apurar por aqui, conversar com o pessoal super ativo nos bastidores, de que vale também a permanência da atual comissão técnica, liderada pelo argentino Ramon Dias, porque há um entendimento de que esses últimos resultados foram inaceitáveis, essas atuações da Libertadores abaixo da crítica, já havia acontecido contra a Universidade Central, mas esse 3-0 fora de casa contra o Barcelona deixou a sensação de que o trabalho precisa reagir e o Ramon não tem mais margem, tem que passar do Santos em Itaquera para ir ter uma sobrevida e tentar reverter, né, esse 3-0 na próxima quarta-feira em Itaquera. Então o Corinthians trabalha como uma decisão, não teremos jogadores poupados, o Corinthians vai com tudo que tem de melhor. Claro, se tiver alguém um pouco mais prestes a machucar, ele vai ser preservado, mas o Corinthians espera recuperar o Ranieri e também o venezuelano José Martínez, para que tenha mais pernas, mais fôlego para encarar o Santos nesse jogo, eu repito, decisivo para a permanência da comissão técnica e valendo vaga na final do Paulistão. Fred. Boa, muito obrigado, Felipe Brizola. Agora a gente vai falar do alvinegro praiano, né, do Santos. Vamos falar com Murilo Tauro. O clima tá mais tranquilo. Olha só que bonita a Vila Belmiro, né? A Vila Belmiro é linda demais, ainda mais com a imagem de Murilo Tauro. Murilão, o Santos tá mais tranquilo, né, do que o lado de cá da semifinal do Corinthians. Traz pra gente as informações do Peixão, por favor. É isso, Fredão. Boa tarde para você, para todos que estão com a gente aqui no Globo Esporte. Primeiramente, a nossa solidariedade ao Luigi, mas eu estou aqui, lógico, para falar do Santos, que enfrenta o Corinthians domingo, 6h30 da tarde, em Itaquera. A gente já sabe, adversário e palco da última derrota do Santos. O Santos, na primeira fase, perdeu para o Corinthians por 2-1 lá em Itaquera e depois conseguiu 3 vitórias seguidas na primeira fase. Venceu o Inter de Limeira, Noroeste e Água Santa. E depois, nas quartas de final domingo, venceu o Bragantino por 2-0. Então, o técnico Pedro Caixinha vê uma evolução do Santos desde a derrota para o Corinthians. Foram 3 equipes menores ali no final da primeira fase, mas venceu um time de Série A. O técnico Pedro Caixinha gostando da evolução do Santos. Caixinha ontem que fez um coletivo e o time titular que deve enfrentar o Corinthians é o mesmo dos 4 últimos jogos, das 4 últimas vitórias. O goleiro Gabriel Brazão, na direita Sherman, a dupla de zaga Gil e Zé Ivaldo, na esquerda Escobar, um trio de meio campo mais uma vez, João Schmidt, Gabriel Boltempo e Neymar, e o trio de ataque conhecido do torcedor Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme, artilheiro do Campeonato Paulista, com 10 gols. É o que o Santos tem de melhor para domingo 6h30 enfrentar o Corinthians, Fredão.